Olá, eu quero falar com você hoje sobre foco. O quanto que é importante nós termos foco. E eu vou falar sobre foco diante de uma história bíblica muito emblemática de que um mestre estava andando por sobre as águas. E diante de uma turbulência, diante de uma ameaça do barco ir a pique, aqueles homens desesperados enxergaram no meio daquelas águas agitadas a figura do seu mestre. E eles, assustados, diziam: é um fantasma, é um fantasma. Ali nós já estamos vendo uma perca de foco, porque em meio a uma tempestade eles estavam enxergando a figura do mestre deles, mas eles mudaram a identidade do mestre deles por conta do pavor, do medo. Perderam o foco da real identidade do mestre deles. Nesse interim, um dos discípulos desse mestre disse assim: se é o Senhor, faça com que a gente vá até as águas. Porque, ora, o mestre disse: não, eu não sou um fantasma, sou eu mesmo, não tenham medo. Logo, esse discípulo mais atrevido, mais ousado, disse: se é o Senhor, faça com que eu vá até você. E o mestre, sem titubear, com todo o poder, disse àquele discípulo: então, venha, desça do barco, mesmo com essas ondas enfurecidas, e venha até mim. O interessante sobre foco nessa história é que enquanto esse discípulo estava com os olhos fitos em seu mestre, ele estava sendo bem-sucedido. Mesmo com as águas turbulentas, mesmo com as ondas açoitando o barco, mesmo com o vento forte, fazendo grandes ondas, enquanto aquele discípulo estava fito em teu mestre, estava olhando o seu mestre, estava focado em seu mestre, deu tudo certo. Ele estava vivendo uma experiência sobrenatural. Porque é isso que o foco faz. O foco nos ajuda a vivermos o que nós nunca vivemos antes. O inimigo do foco é a distração. O inimigo do foco é a autossabotagem. É quando eu digo que vou fazer, penso que vou fazer e não faço. Enquanto ele estava focado no seu mestre, ele teve êxito, ele teve vitória, ele teve grande resultado. Mas essa linda história, ela acaba dizendo, nos mostrando, que quando ele perdeu o foco, quando ele começou a olhar para os ventos, quando ele começou a se distrair, aí ele encontrou a autossabotagem. Foi aonde ele começou a afundar e desesperado ele disse: mestre, me ajuda. Também pudera aqueles ventos fortes, aquela grande onda, e agora ele está afundando, vivendo o círculo natural de uma pessoa comum, que obviamente, se for andar sobre as águas, afundará. Mas diante do seu mestre, ele estava vivendo algo que ele nunca viveu antes. Começou a afundar e o seu mestre estendeu a mão e disse: ei, homem de pequena fé. Eu contei essa história para te dizer que o foco nos faz viver coisas que nós nunca vivemos antes. O foco nos traz resultados nunca antes vividos. Eu só conheço na história de toda a humanidade dessa linda e emblemática história, desse milagre, de apenas duas pessoas que conseguiram essa proeza: o próprio Jesus e o seu discípulo Pedro. Por quê? Porque com ousadia, com intrepidez, mas com foco, ele passou a viver o que nenhum outro ser humano viveu. Nós podemos ter resultados efetivos na nossa vida na medida que nós temos foco. O foco nos fará viver resultados que nós nunca vivemos antes. Porém, as distrações estão aí, exatamente para provar o nosso foco. Não reclame das distrações. As distrações existem para nós firmarmos o nosso foco. Firme o seu foco. Olhe para os seus objetivos. Não se distraia e certamente você vai viver uma experiência
que você nunca viveu antes e vai conquistar coisas que você nunca conquistou antes. Isso eu estou falando de resultados quanto ao seu peso, estou falando de resultados quanto à sua empresa, estou falando de resultados quanto aos seus estudos, estou falando de resultados quanto aos seus relacionamentos. O foco nos traz bons resultados. As distrações nos faz afundar na nossa autossabotagem. Fique com essa mensagem, foque no seu objetivo e você certamente vai viver o que nunca viveu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.